Gente, ainda que vocês sejam contra o PT, eu gostaria de refletir com vocês sobre os motivos dessa nova PEC. Eu não estou aqui para falar que a PEC é boa ou que a PEC é ruim. Eu estou aqui para falar sobre o que tem por detrás dessa nova PEC, o verdadeiro motivo. A primeira coisa que eu gostaria que vocês refletissem é: para que um presidente precisa criar um projeto de lei para proibir ele próprio de fazer alguma coisa que ele não quer fazer? O que o presidente está fazendo é criar uma emenda constitucional, ele está mudando a Constituição brasileira para não permitir determinados investimentos por 20 anos. Se a intenção dele é realmente diminuir a dívida pública e não gastar, ele não precisa modificar a Constituição brasileira, basta ele não gastar, porque ele já está no poder. Agora eu vou falar uma coisa com vocês que parece que é uma piada, mas essa PEC é uma revogação formal da Lei Áurea. É isso mesmo. O motivo do golpe de Estado era, sem dúvidas, o pré-sal. Mas agora, o pré-sal ainda não é viável para a exploração, que significa que a mão de obra brasileira ela é muito cara. O Brasil é um país muito social. O Brasil investe em educação, o Brasil investe em saúde e, dessa forma, qualquer multinacional que quiser entrar no Brasil vai ter que, de certa forma, pagar impostos. E esses impostos tornam cara a exploração do petróleo. O que o Brasil está fazendo, na verdade, com essa nova PEC é aprovar uma espécie de escravidão do povo brasileiro. As multinacionais vão poder comprar o petróleo brasileiro e vão ter a certeza que vão ter mão de obra disponível a baixíssimo custo e sem direitos trabalhistas, porque essa PEC em si é só o início de todo um processo de escravização legal do povo brasileiro. Digamos que hoje, se uma empresa tiver que ir para o Brasil, se uma empresa decidir trabalhar no Brasil, ela tem que contribuir, por exemplo, com a saúde, ela tem que contribuir com a educação através de impostos. E quando uma pessoa é contratada no Brasil, ela tem determinados direitos trabalhistas. A partir do momento que toda essa conspiração contra a população brasileira, todo esse esquema funcionar, a partir do momento que todas essas medidas contra o povo pobre brasileiro forem tomadas, vai ser legalmente possível para qualquer multinacional entrar no Brasil, explorar o petróleo e explorar o povo brasileiro. Existe um mito de que as multinacionais vão comprar o pré-sal e pronto. Não. Não adianta uma multinacional comprar um pré-sal. Nenhuma pessoa vai querer sair lá dos Estados Unidos para ir trabalhar no Brasil por mixaria. Eles não querem só o pré-sal. Eles querem o pré-sal e o povo brasileiro como escravo para tirar o pré-sal. E essa PEC, mais as medidas contra os direitos trabalhistas, são que garantem a explorabilidade do pré-sal por um preço baixo. Então, recapitulando, gente, para que vocês entendam por que tanta coisa está acontecendo e eles estão justificando que é para frear a dívida pública. Não é para frear a dívida pública. É para diminuir os impostos das empresas que vão explorar o pré-sal, para as empresas que vão explorar o trabalhador brasileiro. Para tornar o trabalhador brasileiro barato a ponto de ficar viável comprar o pré-sal brasileiro, eles estão tirando os direitos dos trabalhadores brasileiros. E quando a gente fala de saúde e educação, congelar por 20 anos os investimentos em saúde e educação, a gente está criando uma viabilidade para as empresas. As empresas pensam assim: eu vou comprar o petróleo no Brasil, não vale a pena, porque o trabalhador brasileiro vale muito. Ah não, agora eu posso comprar o petróleo no Brasil porque já não tem mais imposto, porque eu já não tenho mais que contribuir com a Seguridade Social, porque já não tem mais, por exemplo, saúde, já não tem mais educação, por isso o imposto abaixou o preço, e o trabalhador brasileiro agora não precisa contribuir com o INSS, eu não preciso pagar o fundo de garantia dele, eu não preciso pagar o 13º, o trabalhador ficou barato. Desse modo, eles conseguem realmente vender o petróleo por um pouco mais do nada, embolsar a diferença, e as famílias deles vão ficar ricas para o resto da vida, e a sua família, que provavelmente você que está me escutando é tão pobre quanto eu, a nossa família vai ficar, com o perdão da palavra, na merda. Então, quando você escutar aquela historinha de que isso é para frear a dívida pública, porque a dívida pública está comendo grande parte do PIB, eu vou te perguntar sinceramente, vamos pensar assim, gente, quanto importa se uma pessoa gasta muito, se ela ganha muito? O que os grandes países fazem é, cresceu a dívida pública junto com o crescimento do PIB, é insignificante. Se o tanto que o país tem de dívida cresceu junto com o tanto que ele produz,
Isso é insignificante. O que aconteceu nos últimos tempos foi que a mídia promoveu uma grande crise financeira no Brasil para justificar o golpe de Estado e agora vender as riquezas brasileiras. Então a gente está vivendo um momento de crise. Nesse momento de crise, não é a hora de tomar decisão contra a ordem econômica, contra o direito do trabalhador, contra as riquezas que estão debaixo do solo brasileiro e congelar por 20 anos investimento em áreas cruciais como saúde e educação. Eu estou chamando vocês para refletir. Não é sobre PT, não é sobre PSDB, mas é sobre o que você percebe por detrás desse projeto do governo.